canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para você deixar o dedo no like, me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Notícia muito boa, enfim, negócio concretizado. Um baita de um reforço. Na minha opinião, chega como um presente de Natal. O Vasco acertou a contratação do ponta-direita argentino Luca Orellano, aqui em português, e Lucas Orellano, lá em espanhol. O jogador era o camisa 10 do Vélez Sarsfield, o maior driblador da última edição da Conmebol Libertadores, camisa 10 do time, cria da base do Vélez, vem ganhando projeção e hoje é um dos principais jogadores do futebol argentino. Por que o Vélez topou negociar o jogador? Foi um negociaço para o Vasco e também para o Vélez, eu explico por quê. O Vélez tinha contrato com o jogador só até final de 23. A partir de 1º de julho, ele poderia fazer um pré-contrato e sair de graça em janeiro do ano subsequente. Então o Vélez sentiu que era a hora certa de fazer o negócio. Se passasse disso, aí teria que tentar renovar com o jogador, que dificilmente ia querer resolver essa situação. O jogador já tem 22 anos, já não é aquele jogador que já sai naquela pancada para a Europa, ele demorou um pouquinho mais para maturar, e aí o que acontece? Eles estão vendendo para o Vasco 60%, o Vélez ainda fica com 40%, então eles têm um percentual muito alto de um jogador jovem, vem para uma vitrine maior, que é o futebol brasileiro, jogar no Vasco da Gama, e aí o jogador indo bem aqui, se valorizando e numa venda, eles ainda mantêm mais 40%, como o jogador vai assinar contrato com o Vasco até final de 2026, então eles têm mais 4 anos aí para poder torcer para o jogador virar aqui e ser vendido para a Europa ou para um outro mercado, e eles morderem 40% do que o Vasco conseguir vender, tá bom? Desses 4 milhões de dólares que o Vasco vai pagar, dá mais ou menos na casa aí de 24 milhões, 24, 26 milhões de reais. O jogador é aguardado essa semana ainda no Rio de Janeiro para vir fazer exames médicos e assinar o contrato por 4 temporadas. É um jogador que desde que eu comecei a ver o nome dele no Vasco e os lances, eu já me encantei. Muita boa contratação. Estou muito feliz com a chegada do Luca Orellano. Enfim, quanto tempo o Vasco não tem esse ponta agudo que vai para dentro, que rabisca uma baita de uma contratação, tá bom? Agora vamos falar de um outro jovem, Gabriel Menino, 22 anos de idade também. Acho legal que o Vasco está buscando jogadores jovens, mas jogadores já consolidados no mercado e já confirmados, não é uma aposta. Acho que o Patrick de Luca é mais uma aposta, apesar de já tem mais de 100 jogos aí com a camisa do Bahia. Enfim, jogou campeonatos mais periféricos, um brasileiro Série A, um brasileiro Série B, vamos falar do Patrick de Luca já, mas no restante, jogadores que você já carimba mais. Tá bom? Gabriel Menino, o Vasco fez uma proposta de 27 milhões de reais pelo jogador e o Palmeiras recusou. O Palmeiras é dono de 80% do passe, o Guarani 20%. O Palmeiras teve proposta também da Rússia e também da Itália, segundo apurou o Globoesporte.com, e eles recusaram. Eles acreditam que dá para vender o jogador por uma grana melhor. Ou o Vasco aumenta a proposta pelo que pagaria o futebol europeu pelo jogador, ou o Palmeiras vai seguir com o jogador, até porque ele é um jogador útil. Ele é considerado dentro do Palmeiras hoje o 12º jogador do Abel Ferreira. Foi super bem em 2020, arrebentando. Inclusive foi convocado para a seleção brasileira principal pelo técnico Tite, se envolveu em algumas polêmicas aí extracampo, acabou perdendo espaço, mas nesse ano ele retomou a confiança de Abel Ferreira e voltou a jogar. Não à toa, o jogador jogou 45 partidas e foi fundamental na campanha do título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras faz uma mescla, o time principal jogando as Copas e um time um pouco mesclado, mais alternativo, e o menino jogava com mais regularidade ali, o Brasileirão da Série A, tá bom? Então, por hora, o Palmeiras recusou a proposta do Vasco pelo Gabriel Menino. O Vasco deve fazer uma outra investida, mas aí se o negócio realmente vai concretizar, a gente não sabe, tá bom? Mas tá sendo legal
as buscas que o Vasco está fazendo no mercado. Para finalizar, galera, hoje foi dia de apresentação. O Vasco apresentou seu mais novo volante, Patrick de Luca, que era da camisa número 5, que era de Yuri Lara. Eu vou deixar com vocês agora um breve comunicado do Paulo Brax, que vai aproveitar e vai dizer, ó, não fiquem na expectativa de pacotão não, que o Vasco não é pacotão. As contratações são pontuais. Não é que o Vasco não vai contratar muito jogador. O que eu entendi é que quando anunciar, não vai ser anunciado de baseada. Hoje, na parte da tarde, inclusive, o Vasco anunciou o lateral Léo. Mas é um papo que eu vou deixar já para o vídeo da manhã. Então eu vou deixar com vocês agora, primeiro, o anúncio aí o pronunciamento do Paulo Brax anunciando o Patrick de Luca. De Luca assinou o contrato de 3 anos com o Vasco. A gente entrou numa negociação com ele e com o Bahia. E estou muito feliz, muito satisfeito em anunciá-lo dentro da nossa política de reformulação do elenco. O Vasco vai contratar jogadores, mas o Vasco não vai ter pacotão de jogadores. Então, os nossos movimentos são pontuais, estratégicos e dessa forma como nós estamos fazendo e vocês estão acompanhando. Então, seja muito bem-vindo, De Luca, já está treinando conosco e que seja uma excelente jornada sua aqui no Vasco da Gama. Seja bem-vindo. Bom, e agora vamos virar a chavinha e vamos deixar o Patrick de Luca comentando algumas situações, como, por exemplo, qual é a característica dele? Ele assume a camisa 5 que era do Yuri Lara, eles são jogadores iguais, diferentes, ele vai comentar, vai falar também sobre a torcida do Vasco, ele se apaixonou dos jogos que ele jogou contra e foi decisivo a torcida do Vasco para ele escolher vir jogar no Gigantão da Colina. Ele vai fazer um breve comparativo entre o estilo de jogo dele e do Yuri, e também ele foi questionado se ele tinha alguma relação de infância com o Vasco, já que ele falou com muito carinho do clube, inclusive vazou no áudio quando ele tá vestindo a camisa, tô felizão. Então, a galera perguntou também essa questão aí, se ele tinha alguma relação com o Vasco de infância. Eu acredito que o Barbieri tem as características do time dele que ele gosta, eu acho que eu me encaixo muito bem nisso, tenho uma boa saída de bola, gosto de ver o jogo de frente, assim, tenho qualidade com a bola, acho que, como o Paulo falou, são características diferentes da minha e do Yuri, mas a gente tem nossas potencialidades muito boas, então eu acredito que eu me encaixo bem nesse perfil do Barbieri e acho que no perfil que o Vasco busca agora também. Eu já enfrentei o Vasco algumas vezes na base, assim, em São Januário, tinha torcida também e por ser um jogo da base a gente não está acostumado com isso, então a gente sente o calor diferente. E ano passado, esse ano ainda, né, no Brasileiro, eu encontrei o Vasco pelo Bahia na Série B, então eu senti essa energia da torcida do Vasco, então acredito que gostaria de contar com esse apoio dela. Acho que é uma torcida muito grande, gigante, né? Então quero estar nesse caldeirão e sentindo esse apoio agora do meu lado. Como o Paulo falou, eu acho que eu sou um jogador de perfil diferente do Yuri, mas eu sei as características dele, eu acho que eu quero continuar esse legado que ele deixou com a camisa 5, acho que é um peso você estar no Vasco, você jogar num clube gigante como o Vasco, então eu sei me dar isso muito bem, então eu quero continuar esse legado de continuar com a camisa 5, deixar a alegria que o Yuri deixou aqui. Acho que sentir falta dos jogadores é normal, quando ele vai bem, é isso que todo jogador quer, deixar o legado dele por onde passa. Então, eu assistia muitos jogos do Vasco pelo meu avô, porque ele acredita muito no Campeonato Carioca, ele sempre foi do interior da Bahia, então passava muito esses jogos do Carioca, então ele sempre teve esse prazer de assistir o Campeonato Carioca, então eu sempre me identifiquei muito com a torcida do Vasco. Bom, galera, para finalizar, uma breve polêmicazinha, se aqui a gente pode chamar assim. Em 2020 e 2021, o Patrick de Luca jogou muito no Bahia e era unanimidade. Em 22, ele deu uma queda do próprio Bahia e deu uma suadeira para conseguir voltar para a primeira divisão. O time como um todo não foi muito bem. E ele foi perguntado sobre essa questão de muito torcedor do Bahia ter agradecido, pô, graças a Deus ele foi embora, esse ano ele não estava bem e tal. Ele comentou essa situação, inclusive ele vai aproveitar e vai comentar a diferença de jogar uma Série A e de jogar uma Série B. Ele fala da sua felicidade ao chegar ao Vasco da Gama, fala um pouquinho mais das suas características, explica o porquê que ele pediu para trocar de nome, ele era Patrick de Luca e agora vai ser chamado só de De Luca, e também comenta quais são as suas referências como atleta no futebol. Eu acredito que é normal, acho que todo clube que você passa, você deixa um legado. Eu fiz um 2021 muito bom, jogando uma Série A, eu acredito que fui para uma Série B, onde não é a minha característica de ter um jogo tanto contato, tanto jogo físico como a Série B, você pega alguns campos que não me favoreciam,
mas eu cheguei a fazer em 2 anos mais de 100 jogos com a camisa do Bahia, então a gente fica marcado pelo rebaixamento que a gente teve. Acho que deixei minha marca lá, mas tem uma nova conquista aqui, acho que com um novo móvel, um novo clube, uma Série A agora para disputar, onde eu me dou muito bem, então eu acredito nisso. Acho que a gente não gosta muito de comparar tamanhos de clube, mas a gente sabe como que o Vasco é internacionalmente conhecido, então eu fico muito feliz por estar num gigante como o Vasco. Acredito que onde o Barbieri me utilizar, eu vou cair bem. Eu acho que eu sou um jogador que gosta de ter o jogo de frente, mas eu sei a hora que eu preciso chegar, por isso que eu chego tanto à frente assim com inteligência, para saber o momento que eu tenho espaço para mim, para finalizar, para atacar um espaço. Então, acho que onde eu estiver utilizado pelo Barbieri, eu vou me adaptar muito bem. Estou muito feliz, primeiro pelo nome, né? Eu acho que é um nome que eu gosto muito de ser chamado assim. Eu acho que o pessoal lá da onde eu moro sempre me chamou assim, pela identificação, por ter outros Patricks também assim. Então, para não ter aquela confusão, eu sempre gostei de ser chamado assim também. A gente sempre tem um apelido que é chamado, então assim eles me chamavam bastante lá. E a especialidade de ter sido chamado pelo Vasco, acho que eu tive algumas propostas muito boas, assim, mas quando você é chamado pelo Vasco é um sentimento diferente. Como eu falei, eu joguei em São Januário, contra, eu sentia aquela diferença. Você chegar num time gigante como o Vasco, você tem que ter um olhar diferente para o futebol e é difícil recusar, né? Eu gosto muito de ver vídeos assim do Busquets, do Thiago, mas eu gosto muito do espírito de jogo que tem o Sérgio Ramos, eu acho que me inspiro muito nele. Tento seguir os passos dos melhores e se inspirar nesses caras. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, logo mais não, né? Amanhã, próxima hora do almoço, eu chego com o nosso primeiro vídeo da edição de quinta-feira. É isso. Grande reforço chegou. Outro grande jogador o Vasco tentou e o negócio por hora não andou. O Vasco deve fazer uma nova proposta. E tá aí, mais um reforço anunciado. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu, fui!